nós precisamos cada vez mais entender que a nossa ação, a nossa conduta e a nossa postura precisa revelar a graça de Deus, a justiça dele e as realidades do reino espiritual. E minha mãe, quando ela fazia esse momento de oração, ela abria a Bíblia, nos ensinava, e nós íamos para a escola, como qualquer outra criança, só que essa escola, ela tinha a sua direção, e os proprietários da escola, eles eram espíritas, eles mexiam com coisas assim horríveis. Minha mãe era professora da escola, logo nós estudávamos ali mesmo, mas sempre ela nos orientávamos. Mas eu e minha irmã, a gente sempre queria viver e fazer algumas coisas, porque víamos os nossos amigos, nossos colegas fazendo e vivendo, e a gente vinha com desculpas. Mãe, estão dando bala lá de São Cosme e Damião, eu quero chupar minha bala, né, de São Cosme e Damião, mas está amarrado em nome de Jesus. Eu falei assim, não, porque tudo para vocês não tem importância. E minha mãe deu uma nova nomenclatura para um novo demônio, o demônio do não tem importância. Ela deu esse nome para o demônio. Demônio de não tem importância, bem cuiabana, não tem importância. E ela falava, tudo para vocês não tem importância, não tem importância. E na maioria das vezes a gente está seguindo a nossa caminhada aqui na terra dessa forma, como se tudo não tivesse importância, sabe? Você não preocupa com mais nada, porque tudo é muito relativo, e a gente cai naquela esfera de que você está sendo careta, você está sendo religioso, e nós estamos deixando de ser bíblicos por conta desses maus comportamentos e dessa péssima conduta que não revela a glória de Deus. E por isso, muitas das vezes você está deixando de viver promessas dele por causa disso. Olha o que nós acabamos de ler aqui, a partir do versículo 5. Aqui tem uma condição, mas se vocês realmente corrigirem a conduta e as ações de vocês, se de fato vocês tratarem uns aos outros com justiça, e ele continua dizendo ali, aí então, no versículo 7, eu os farei habitar neste lugar. Aí então, eu os farei habitar neste lugar. Nós estamos lendo um texto aqui da Antiga Aliança, onde o Espírito Santo pairava sobre todos os homens, profetas de Deus. Mas hoje, na Nova Aliança, onde o Espírito Santo habita, gente? Habita aqui em nós. Nós somos a habitação do Deus Altíssimo. Ele, por onde nós andarmos, nós carregamos e manifestamos a glória dele. Porém, onde Deus está, não há trevas. Onde Deus está, não existe pecado. Onde Deus está, não existe iniquidade. Não existe mau comportamento, nem tampouco má conduta. Mas nós estamos dizendo que declaramos ao Senhor que amamos a Ele, mas o nosso falar, o nosso pensar, o nosso respirar está sendo guiado por esse demônio que minha mãe nomeou aí de não tem importância. Não tem importância. Tem muita gente colocando culpa em demônio, em ações que são repugnantes, que faz parte do nosso mau caráter, da nossa péssima conduta. Nada tem a ver com demônio, mas são pessoas que já conhecem a palavra de Deus, que são filhos e filhas, e não conseguem caminhar segundo a luz da palavra, e começa a colocar culpa em demônio. Não podemos viver dessa forma. A gente está caminhando assim, porque hoje em dia é legal, é style, né? Você ser crente, aquela coisa toda. Porque eu não sou careta, eu alcanço todo mundo. Gente, não é bem bagunçado assim. Você entrou ali, você viu provavelmente uma placa ali, aqui todos são bem-vindos, amém? E realmente são. Mas aqueles que são bem-vindos a entrar neste lugar e a sentar-se à mesa com Ele, porque esse lugar é para todos, mas neste lugar existe transformação. Não tem como você estar na presença do Pai, a presença dEle habitar em você, e você não manifestar a luz, a glória e a graça dEle. Não tem como da mesma fonte jogar água salgada e doce. Alguma coisa está errada nessa história. Aí você fala, pastor Hugo, quer dizer então que eu tenho que viver sem pecar? Parabéns, acertou, tem que viver sem pecar. Pastor Márcio sempre fala, e eu amo essa fala dele, ele disse assim, olha, o pecado precisa ser na nossa vida um acidente e não uma escolha. É possível sim ficar um dia inteiro sem pecar, amém? É possível ficar assim uma semana inteira sem pecar, amém? É possível sim viver uma vida em santidade, amém? Porque aqueles que querem agradar a Deus precisam ser santos como Ele é santo. Mas não é na força da sua habilidade, não é seu jeito, mas entendendo a habilidade e a graça capacitadora sobre a sua vida através da pessoa do Espírito Santo.